Beleza, estamos gravando. Bem-vindos ao primeiro dia do Desvendando o Papel do Administradora Salesforce. Quem sou eu, para quem não me conhece? Bom, meu nome é Maurício Alexandre Silva, sou a Salesforce MVP aqui do Brasil, também junto com outro companheiro, Guilherme Dornelas. Sou SME, Subject Matter Expert, Sales Service Experience, ajuda o Salesforce quando tem pepinos muito grandes. Nós somos um seleto grupo de 40 pessoas ao redor do mundo que tem essa designação nessas 3 clouds, que são as básicas, né? Também sou Credential Ambassador, o Credential Ambassador responsável por criar super badges, criar badges, fazer as revisões das badges antigas, ajudar na criação de questões para as certificações básicas de Salesforce. Também sou um líder de comunidade, né, da User Group Portuguese Language do Brasil, a única no mundo com essa capacidade. A gente só faz encontros virtuais, então porque tem esse grupo português virtual. Já sou líder de comunidade desde 2021, acho que é 2021 que eu comecei. E tenho 27 certificações, já faço parte desse ecossistema há mais de 13 anos. Comecei em 2012, tive contato com o Salesforce bem antes, lá nos Estados Unidos, quando eu morei lá. Todo mundo da TI desde 1986, então aí já diz um pouquinho sobre a minha idade. Sempre tive inserido, tive algumas mudanças, mas sempre estou nesse universo. Também já fui speaker da Dreamforce, de vários TDX, então eu estou bem inserido na comunidade, faço parte de vários beta tests dentro da Salesforce e estou aí para ajudar, pessoal. Deixa eu só copiar alguns links aqui, que eu vou colocar agora no chat para vocês. Obrigado, Anália. Tá, o primeiro link que eu coloquei lá é o link do canal do YouTube, o segundo link é da comunidade do Brasil, né? Caso alguém tenha vindo por uma outra comunidade, vai lá, dá clique, dá um join na nossa comunidade lá para receber os alerts. O terceiro link é o link do meu LinkedIn, e o quarto link é o link do formulários. Até esse último link aqui, eu vou fixar agora eles, vou dar um pin ali em cima no chat, que o link do Forms é deixa eu colocar ele aqui bem mais separado também, copiar de novo. E para quem está aqui agora, esse link do Forms é para vocês preencherem todo o material que eu vou estar divulgando, vou estar falando aqui, eu vou divulgar através do e-mail. É bastante conteúdo. Dentro do portal da comunidade tem para divulgar, só que a parte escrita eles não têm, é muito grande. Então, dentro da comunidade vai ter, lá do link onde vocês, da página onde vocês se inscreveram para participar, vai ter o vídeo amanhã dessa nossa primeira conversa. Só que o material de apoio, esse slide e mais a montoeira de informação que eu vou passar para vocês, porque é teoria, né, não é nada prática. Nesses 3 dias a gente vai falar bastante de teoria, zero de prática. E então eu vou fazer o compartilhamento através do e-mail, porque é muita coisa. Então, fica ligado, pega lá o form, preenche o form que você vai receber depois todo o material de apoio para estar contigo, fazer a revisão e também seguir para você estudar e aprofundar seus conhecimentos dentro desse universo do administrador. Bom, quem que é o administrador Salesforce, né? Basicamente uma pessoa que cria e gerencia soluções confiáveis na plataforma Salesforce. Cria e gerencia. Então são coisas bem profundas, não é só criar acesso do usuário, gerenciar acesso do usuário, criar dashboard, relatório, ver como que está o sistema, não. É muita coisa. Tem muitas coisas por trás que vocês têm que saber que o administrador faz. Por isso que cada vez mais ele está ganhando destaque nesse universo, que antes era mais dominado pelo desenvolvedor e arquiteto, e daí vinha o consultor, BA, toda essa parte. Então, ele configura, ele automatiza, ele optimiza o Salesforce para ser utilizado uma ferramenta real de CRM, Customer Relation Management, que é o princípio da Salesforce, né? De forma eficaz para maximar o valor do retorno que as empresas investem no Salesforce.
Isso envolve gerenciar e personalizar Salesforce para ajudar os usuários a obter o máximo da plataforma. Os administradores de Salesforce eles trabalham com as partes interessadas para definir requisitos do sistema e personalizar a plataforma. Então, ele participa ativamente hoje de projetos. Antigamente, ele era mais no final do projeto que entrava para saber o que estava sendo, o que ele tinha que entender e para poder dar suporte para o usuário. Hoje não, hoje é parte integrante desde o primeiro dia do projeto, das discoveries e todas as etapas do projeto, ele é uma ativa, porque ele tem muito conhecimento da plataforma e ele é o guardião da chave da plataforma. Então, o administrador sempre tem que entender melhor como fazer a plataforma funcionar, para que os objetivos da sua empresa sejam atingidos. Isso o que significa? Que aproveitar o máximo de tudo que tem dentro do Salesforce, das suas inovações, que cada vez estão aparecendo com maior destaque. Né? São três releases ao ano, então, montoeira de coisas que você tem que olhar e ainda mais quando se trata de IA, os administradores eles não fazem apenas parte da revolução da IA. O administrador ele também lidera, como eu falei, desde o princípio do projeto. Ele tem que entender, ele tem que saber o que vai acontecer para poder dar suporte e também para poder auxiliar melhor os usuários. Os administradores desbloqueiam o potencial da IA, dando agentes confiáveis, seguros usando habilidades e ferramentas que já conhecem. Aí, ó, não é só desenvolvedor que vai a IA, não. Porque a agents, o administrador é uma peça principal nisso daí. Seja uma organização com vários administradores ou com um administrador, esse profissional cada vez está impulsionando a inovação da IA. Porque ele é a porta principal de suporte do usuário final dentro do sistema. Então, primeiro dia, o que a gente vai dar uma conversada? Nós vamos falar sobre a introdução, sobre o Salesforce e UX Sistemas, vamos falar sobre as configurações e personalizações, vamos falar sobre gestão de usuários e segurança e vamos dar uma pincelada sobre a administração de dados. De novo, pessoal, você que está entrando agora aí, no chat lá, pingado em cima tem meu canal do YouTube, o canal da comunidade, meu acesso ao LinkedIn e um formulário para vocês preencherem para receberem os materiais de apresentações que eu estou fazendo no dia 1º, dia 2º, dia 2 e dia 3. Somente através do e-mail eu irei enviar esse material. Então vamos lá, introdução ao Salesforce UX Sistema, uma visão geral da plataforma Salesforce, né? Bom, a definição geral é o modelo onde uma única instância de software serve múltiplos clientes, tenants, né? A famosa o prédio onde que tudo é compartilhado, cada um tem sua sala com seus dados protegidos. Então esse é o conceito fundamental do Salesforce. É um local, um servidor onde que tem várias empresas trabalhando junto, compartilhando infraestrutura, CPU, storage é dividido, mas também olha um HDzão, pode ser um HDzão enorme lá onde que todos os dados estão dentro. Só que cada um com sua salinha, dividido lá, essa salinha aqui é do Maurício, essa salinha aqui é do Thiago, essa salinha aqui é do Antônio, e cada um tem sua privacidade guardada ali dentro, sem ser compartilhada essa parte de privacidade, dados e coisa, é ali, dentro daquela salinha, e não sai daquela salinha ali. Então, isso que é um software múltiplo, de clientes múltiplos. Como funciona? Todos os clientes compartilham a infraestrutura, dados são logicamente separados e a atualização aplicada simultaneamente para todos. Então, os 3 releases que tem no ano são aplicados direto. Né? Você não precisa esquentar a cabeça. Claro que muitas vezes você vai receber alertas, como administrador, receber uns alertas lá dizendo, próxima release, isso aí pode afetar a tua org. Né? Quais são as vantagens para o administrador disso? Né? Zero downtime, upgrades, são 3 releases, escalabilidade automática, né? Não precisa gerenciar hardware, segurança, o isolamento garantido a nível de software. Então, a Salesforce tem 5 layers de proteção. Às vezes aparece, faz o dado, porque algum cliente fez cagada. Não, em termos de Salesforce, os hackers eles estão sendo bem tratados pelo departamento de segurança do Salesforce, que fica perto do Vale do Silício. Custos, economia de escala repassada. Então, como tem muita gente trabalhando nesse prédio, a infraestrutura, ela é
a infraestrutura é compartilhada, então por isso que é mais baixo. Considerações práticas que você tem que ter, né? Governor limits, que existem para garantir a performance do coletivo. Storage, que é alocado por contrato, não é default, tá? Cada empresa, ela contrata, tem um storage mínimo, eu não lembro qual que é o valor, também, isso daí faz pouco detalhe, e que normalmente a Salesforce, ela depende da situação, ela vende para você, para a tua empresa, o que ela vai, teoricamente, de conhecimento de mercado, iniciar, ter como inicial. E personalizações feitas via metadado, não código no core. Metadado. Então, tudo que a gente fala em Salesforce é relacionado a metadado. Quais que são as licenças hoje? Quais são os tipos de cloud hoje, né? Nós temos Professional, Enterprise, Limited, Essential. Cada uma tem seu valor. Vamos lá dar um exemplo, né, da Sales Professional. Ela começa aí por R$750 ao usuário ao mês, sendo que a Salesforce ela cobra anual. Então, tem contratos que são 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos e às vezes até mais. Aí tem a Enterprise. A Enterprise começa com 2.600 ao usuário. E sempre tem um limite mínimo. Normalmente são 5 usuários, são o limite mínimo, tá? Isso dependendo da versão. Tem a Unlimited, que é o top de todos, ela começa com 4.250. Então tem muito mais capacidade, só que também, não, 4.250 por usuário. E a Essential, que é a mais simples de todas, né? Ela começa com R$600 por mês por usuário. E aqui ela tem um limite diferenciado. É até 10 usuários. Então, porque existe uma quantidade de capacidade nessa específica versão, Essential. Tem as licenças de plataforma, Start, Plus e Lightning plataforma, tem as licenças de acesso, né? High Volume Community, External Apps, Chatter, Identity. Identity ela é utilizada para SSO, Single Sign-On, para ajudar, quando você clica no botãozinho lá, ele vai fazer a verificação do teu usuário, você não precisa entrar o username e password, ele vai fazer uma verificação num outro sistema, só que nesse caso a Identity é dentro do Salesforce, vai estar cadastrado os usuários, eles vão se logar, vai ter a verificação dizendo, você é autorizado a utilizar o sistema, pode ser um outro sistema também, viu? E pronto, ele é um gerenciador de identidade, nesse caso, né? As diferenças entre o Salesforce Classic e o Lightning. Então vamos lá, performance, o Lightning, carga inicial mais lenta, mas interações subsequentes mais rápidas. E o Classic, não sei se vocês já conheceram o Classic, mas como eu comecei lá nos bolinhas 2012, a versão que controlava era a Classic. Então era carga inicial muito mais rápida, mas recarregava as páginas com frequência. E hoje o Lightning tem várias capacidades de cache e coisas que são muito mais rápidas nas interações. A carga inicial ela é lenta porque ela vai carregar muito componente. Pelo contrário, o Classic não carregava componentes, ela era uma página direta e pum, o restante depois eram refresh frequentes. Funcionalidades exclusivas ao Lightning, né? O App Builder, que é uma interface drag and drop, você vai lá e vai pegando componentes e vai criando as páginas. Dynamic Forms, layouts condicionados por campos. Então, você vai gerenciando os campos, seus critérios de visibilidade. Dynamic Actions são botões contextuais que eles vão aparecer quando algum contexto acontece. Então, para fazer certas ações, deixar certas ações serem realizadas quando aquele critério é atingido. E Activity Timeline é onde que você tem uma visão unificada das atividades. Às vezes o componente lateral, lá onde que tem para você fazer o chat, para você fazer as coisas. Então, fica nessa parte aí. E o Icing Features, onde que é a AI integrada. Também existem os PETs, né, os guias visuais para processo. Às vezes você pode ter lá no lead ou na oportunidade lá, estágio 1, estágio 2, estágio 3, daí tem uma barra embaixo, uma tab embaixo, dizendo, para o estágio 1 você tem que fazer assim, 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 assado. Quando você passa para o estágio 2, ele muda, ele fala, agora você precisa isso. Então, esses são os PETs, são guias visuais de processo ligado. Isso é muitíssimo utilizado, o administrador tem que saber muito bem como fazer isso. E news, às vezes tem os news lá, quando você tem uma org que trabalha pesadamente em venda, você quer saber mais ou menos como que está a situação aparecendo no Google ou nas notícias daquela empresa que você vai
entrar em relacionamento. Isso daí às vezes não é muito utilizado hoje, mas ele é bem inteligente. Introdução ao Salesforce Mobile. Estava lendo ali no chat se não tinha nenhuma pergunta, né? Fiquem disponíveis a fazerem perguntas. Às vezes eu vou dar uma olhada ali no chat. Introdução ao Mobile App, né? O que é? A arquitetura dele ele é funcional. Ele é um aplicativo oficial que está dentro da iOS e da Android Store, né? O mobile ele tem uma parte de publisher, onde ele cria aplicativos personalizados. Ele pode ter vários mobiles personalizados para diferentes times de trabalho. Ele utiliza muito o Field Service Mobile também, para equipes de campo, onde que faz gerenciamento de, eu tenho que fazer uma atenção ao cliente, minha empresa ela dá suporte de outsourcing de impressora, aí eu recebo as solicitações de visita dos clientes e eu tenho um Field Service Mobile, onde ele vai me dizendo, Maurício, hoje você tem que fazer a visita nesse cliente primeiro, naquele cliente segundo, naquele outro cliente terceiro. E você vai fazer isso no primeiro, isso no segundo, isso no terceiro. Então, ele é um agilizador de capacidade de trabalho. Também tem Quick Actions para serem executadas ações rápidas. Ele existe o Mobile Cards, né, que são informações resumidas daquele cliente, daquela situação que você tem que trabalhar. Ele tem o serviço de Location Source, que é o georreferenciamento, ele vai te dizer onde você está, então, tipo assim, ele vai traçar as rotas. Ele é tipo um GPS, né, um Waze da vida lá, um Google Maps, que vai te dizendo como que você tem que ir, qual que é a rota que você tem que fazer. E ele também tem o escaneador de barcode, né, que dependendo da situação, você vai lá, deixa eu ver se esse produto aqui é o correto para essa impressora. Caramba, eles erraram, é o produto errado. Não, está certo, é isso aqui mesmo. Então ele tem várias capacidades para ajudar as pessoas a trabalharem no campo de serviço. Não na frente de um laptop, não na frente de um desktop, mas numa versão mobile ou numa versão de iPad ou tablet. Independente disso daí. Novidades recentes da plataforma. Pessoal, isso daí então, de novo, são 3 releases ao ano, né? Então, as novidades mais impactantes, as recentes, né, que foi o Hyperforce, que é um redesenho total da nuvem pública da Salesforce em termos de segurança, capacidade, processamento. Então, a infraestrutura do prédio ele passou por uma remodelagem, né? Foi lá, trocado os canos de água, função elétrica, foi implementada uma internet mais rápida para todos os coisas, então teve uma remodelação e essa foi graças à Hyperforce. Também tem, perdão pessoal, a criação massiva de novas indústrias, né? Da Health Cloud ela foi dividida, né? A Health Cloud Life Science, por causa de processos de negócios dentro da Health Cloud que afetavam muito, então foi dividido, cada vez mais outras clouds estão sendo otimizadas, tipo a Finance Service Cloud, que é uma especialização que eu tenho hoje, né, de trabalho. Ela está cada vez mais sendo otimizada para ajudar empresas financeiras, do ramo financeiro, a trabalhar e atender os clientes de uma melhor forma. Então, tem muitas coisas que vão caindo dentro da release, pessoal. Então, também tem os Start Suites, que são pacotes que foram feitos para simplificar a forma que o cliente já vai trabalhar. Então, eu peguei lá, tem uma empresa nova, fui lá na Salesforce, quero comprar uma cloud, aí eles me deram coisa e já tem um pacote inicial já pronto para eu sair utilizando, né? E também uma das coisas que mudou interessantemente, né, foi o modelo de pricing da Salesforce. Antigamente, e para muitas clouds ainda é assim, é baseado na licença por usuários. Só que vocês sabem que o Agentforce é baseado agora pela utilização, né? Então, são 4 actions por cobrança, então são 25 cents, ou são 5 actions, são 20 cents cobrado por coisa. Tem o Data Cloud, também é cobrado por créditos. Então, tem muitas coisas que estão vindo que mudaram a parte de precificação. Então, isso era uma coisa totalmente diferenciada, era por usuário, tinha suas capacidades lá, tinha seus limites X de utilização, né, mandava tantos e-mails por dia, então tinha essa coisa pela parte do usuário, mas agora veio uma diferenciação de precificação, né. Então hoje existe a edição Grow,
que é um novo tier, né? O Essential e Professional são as duas orgs, elas têm esse Grow, que é uma cobrança diferenciada. Flexus License, que é baseada em critério, perdão, em créditos. Então aí que entra o Data Cloud, aí que entra o Agent Force. Tem os bundles, né, que é uma versão onde que, beleza, eu preciso de tudo isso aqui para minha empresa, então eles vão fazer um pacotão, além da licença, eles fazem um pacotão, ó, você tem limite disso daqui, vai sair isso daqui. Então tem muitas coisas, né, que a gente tem que ficar ligado em cada release da Salesforce, né, umas coisas que ajudaram pra caramba, quem já tá há bastante tempo, foi os Dynamic Forms, que antigamente você tinha que ter muitas páginas para determinados profiles a executarem determinadas tarefas. Então, o Dynamic Forms ele ajudou muito a essa diminuição de formulários e essa controle dos campos através de critérios. O Flow Builder, né? Então, para quem tinha workflows, process builders, pesadamente a Apex para criarem uma Visual Force Page e trabalhar pesado nessa parte. O Flow Builder veio para ajudar bastante, né? Ele atualizou, ele tem mais agora capacidades de debugs, ganhou elementos mais dinâmicos com a AI, e ela cada vez mais está integrando adapters para trabalhar com integrações e outras coisas. Security Center também aumentou a capacidade do Salesforce em termos de você saber como que está a segurança. Antes era meio restrito, você tinha que perguntar para o Salesforce, pô, como que está a parte de segurança? Então, agora está se tornando mais visíveis, né? Entre outras coisas, né? O DevOps Center, o Einstein para todos, tem acessibilidades, né? Os Screen Readers Enhancements que a Salesforce fez para ajudar as pessoas a trabalhar melhor dentro da org. Então, isso daqui vai cada vez mais aumentando a sua capacidade. Caramba, eu tô vendo que são 7h54 agora e eu tô falando ainda só na primeira slide. Por isso que eu falei para vocês preencherem o formulário, para que eu possa disponibilizar o conteúdo por e-mail para vocês. Então, aqui a última parte desse slide aqui, o Lightning Web Components, né, para o administrador. O que o administrador tem que saber dentro desse mundo de coisas, né? Que os componentes são padrões, né? Eles têm out of the box. Então, tem muita coisa já criada, muita coisa fácil para você mexer. E também tem a parte customizadas, onde que você vai criar esses componentes sem codificação nenhuma para serem utilizados. Tem muito aplicativo, tem 80% dos aplicativos hoje, eles usam o LWC através do App Exchange, né? E o que o administrador tem que saber do LWC? Que tem os recursos administráveis, que são o Lightning Message Service, que é a comunicação entre os componentes, a base de componentes, existe uma biblioteca muito grande, reutilizável de componentes, está disponível dentro da org. Existe o Community Builder, que são os portais externos que você cria através dos componentes. E qual que é a melhor prática para você utilizar eles, né? Sempre tentar utilizar o Out of the Box, o OTB, quando possível, né? Testar em diferentes browsers, não é só Chrome que existe nesse mundo, não é só Internet Explorer, existem outros que então precisam ser testados, às vezes os seus usuários, tipo o Safari aqui dentro do Mac, os usuários gostam de utilizar outros browsers, então sempre testar em diferentes browsers para ver a resposta dele, né? E considerar sempre os mobiles, né? Então, cada vez mais os usuários estão utilizando celulares e tablets, iPads, para acessar as clouds. Configuração e personalização. Pessoal, não fiquem preocupados, porque aonde eu parar, amanhã eu continuo. Então, a gente vai seguir até as 8 horas, como desculpa, até as 8h30. Eu estava pensando que eu comecei às 7, desculpa. Até as 8h30, nós vamos seguir, e aonde eu parar, amanhã eu vou continuar. Mesmo que tenha que criar um quarto dia de evento, como foi no desenvolvedor. Eu tive que criar um quarto dia para poder cobrir tudo isso. Eu sei que é muita teoria, mas eu vou dar toda essa teoria para vocês, porque é o básico que o administrador tem que saber para ser um bom administrador nessa carreira do Salesforce, entendeu? Eu sou bem focado na qualidade de fundamental. Então, nesses 3 ou 4 dias, vocês vão entender o básico que vocês têm que saber bem feito para poderem ter uma progressão muito grande na carreira do administrador, que é a primeira. Vem desenvolvedor? Não, desenvolvedor tem que saber administrador, o que o administrador sabe também, e vice-versa, para não acontecer cagadas de duplicidade e coisa assim. Mas isso é um papo para um outro evento, tá bom?
Agora nós vamos falar sobre configuração e personalização. Deixa eu tomar um pouquinho. Um cafezinho. Configuração da interface Lightning, né? Então tem o App Builder. E o que é o App Builder? Ele é o designer low code da Salesforce para montar páginas Lightning usando componentes padrão, gerenciados e customizados. O que são isso? Tem LWC e tem o Aurea, que é a versão anterior do LWC, que você fazia. E também tem Visual Force Pages, também, que é os primórdios do clássico e depois da sua migração para o Lightning Component. Você define o layout, você define a visibilidade, e em muitos casos o comportamento visual sem escrever códigos. A visualização dos Dynamic Forms, Dynamic Fields e coisas assim, é tudo sem você escrever uma linha de código. Então você tem que saber muito bem isso daqui. Esse é um dos primeiros passos do desenvolvimento do administrador. Tipos de páginas que você pode criar. Você pode criar uma app page, são páginas independentes ideais para dashboards, operacionais, experiências específicas. Você pode criar o homepage, que é a página inicial da org. Você logou, pum, caiu lá. Ela pode ter várias informações dentro, tipo as tarefas do dia, aprovações, caso você seja um aprovador, as oportunidades que eu tenho que trabalhar, tudo. Você customiza a tua homepage, quando a pessoa entrar, ela vai ter as informações básicas necessárias para começar seu dia a dia. E o record page é onde que a gente trabalha direto com o objeto. Account, case, opportunity e coisas assim por diante. Então, são específicas para aquele objeto, ou record page. Como que é o funcionamento técnico dela? Perdão, pessoal. Falando cedo já, o trabalho, a garganta vai. A página é um metadata. Então, esse é o básico, né? Ela é um Lightning Page, o nome do metadata. Ele é versionado e implementável via Metadata API ou SFDX, que é a parte de codificação. Quando você vai no Visual Studio Code, você vai fazer toda a codificação através de linhas de comando. Lá, sim, é tudo códigos, porque lá não tem gráfico para você arrastar, como na interface da Cloud Salesforce. Você decide ativação por org, por app ou por perfil. Combinações, dependendo do tipo da página. Componentes, eles são posicionados em termos de região. Existe a header, existe o main e existe sidebars. Às vezes pode ser um sidebar, às vezes não tem nenhum sidebar. Isso você customiza. Tem várias opções. É a mesma coisa quando você está criando uma página e diz, você quer ter 3 divisões, quer ter 2 divisões, quer uma divisão aqui, 2 assim. Então, ele tem essa capacidade de divisões. Já existem as estabelecidas para Salesforce. Então, você vai entrar lá, vai ter os templates, e eles são responsivos. Tá? Eles se adaptam ao tipo o tamanho da tela, ao tipo se você está num laptop, se você está num desktop, se você está num mobile. Quais são as boas práticas, pessoal? Então, a gente tem que definir os layouts por domínio, né? Sales, Service, Onboarding, Financial. Você sempre define essa. Você vai criar os layouts conforme a necessidade. Então, para reduzir a fragmentação, tá? Evita uma coisa, componentização excessiva. Muitos componentes dentro de uma página, elas tornam ela pesada demais. Lembre-se que o LWC, ele demora para carregar. Depois, para trabalhar, ele é mais rápido. Então, quanto mais componentes tiver dentro dele, ele vai demorar para carregar. Hoje tá complicado a garganta. Prefira componentes padrão, né? Então, tem vários componentes padrões que são os highlights, que é a tab de cima, tem os related lists, tem tabs. Então, use apenas os LWC, os componentes LWC, quando eles gerarem valor. Então, essa é uma das prioridades práticas. Um erro comum, né, é criar uma página ótima e esquecer de ativar ela. Acontece, criei a página, selecionei uma aplicação que vai aparecer, o objeto, os profiles, tudo, mas não ativei ela e tá disponível para todo mundo, pessoal. Cadê a página?
Pô, mas eu tô vendo, eu, administrador, tô vendo, mas caramba, eu não fiz o login essa para testar como um usuário para ver se a página estava realmente visível, se ela estava ativa. Então, um dos erros comuns é esquecer de ativar. E outra é sobrepor ativações, né? Existe o org default page, existe uma app page e existe perfil page. Então, você tem que entender o comportamento desses 3 níveis para não fazer sobreposição. Às vezes, você está esperando, dizendo, o usuário tal vai, com o profile tal, vai estar com essa visibilidade de página, e quando o cara está utilizando, vai fazer o login, vai acessar a página e vai falar, pô, mas estou com uma visualização diferente, porque está tendo essa sobreposição. Então, sempre tem que verificar bem certinho como que funciona essa org default, apps e perfil, tá? Configuração da homepage do record page. Qual que é o objetivo dela? É centralizar o que fazer agora. Filas, tarefas, alertas, dashboards, atalho. Sua configuração típica, ela tem os componentes de Assistant Report Chart, Dashboards, List Views, Rich Tests, Recent Items, Today Tasks, componentes customizados que trabalham com filas. Então, a visibilidade geralmente é por perfil e app, né? Um exemplo é o Home do time do time de atendimento, né? E o home do time de comercial. São páginas personalizadas para aqueles times. De novo, ativação são 3 tipos de ativação: org default, app e profile. Qual que é a boa prática, né? Usar o app default para enviar uma homepage única para todas as empresas, incluindo componentes que direcionem a ações, né? Então, de novo, é a parte de melhor utilização. A record page, de novo, a gente falou, né, que a record page é por objeto. Então, ela otimiza a produtividade na tela do registro, com seções bem definidas, campos relevantes e ações certas para aquele objeto e para aquela página, né? Seus componentes padrões também são highlight page, são tabs, as listas relacionadas, são os caminhos, né, o path. São chatter para ajudar a comunicação com times, a timelines também. E sua boa prática é priorizar uma tela padrão apenas por objeto. Existe necessidade de outra? Sim. Apenas variações necessárias para casos como o perfil do gerente e o perfil do agente. O gerente tem que ver informações diferenciadas. Às vezes ele pode ter visibilidade de campos exclusivos que a gente não pode ter. Então, tem nesse sentido, né? Utilize bastante o Dynamic Forms para ter uma necessidade reduzida de páginas. Então, o Dynamic Forms, ele veio para isso, para facilitar a criação de páginas específicas por objetos, os record pages, e utilizar e diminuição de coisa. Quem já vem trabalhando pesadamente nas coisas antigas da Salesforce sabe que antigamente era necessidade, cada perfil tinha sua página, então eram 10, 15 páginas lá de contas, então a manutenção delas são muito mais complexas, né? A documentação também. Então, o Dynamic Forms veio para reduzir isso, né? Então, são os critérios no campo lá, na configuração que você vai setar a visibilidade dos campos. diminuindo a necessidade de record page. Lightning App Creation and Navigation. O que ele é? É os aplicativinhos lá, Sales, Service, Commerce, tudo. Ele foi feito para facilitar a vida de branding, do navigation items, das barras de utilidade lá embaixo. E como ele funciona, né? Ele tem a política de acesso e experiência para um público específico, né? Através de permission sets, que é o mais basicamente utilizado, e também dos perfis, né? Que é o básico, né? Ele tem tipos de navegação. Ele tem um Standard Navigation, que é a barra superior, e ele tem o Console Navigation, que são os consoles, né? O Service Console, Sales Consoles, que são formas consolidadas de utilização da página. Isso depende do que você vai utilizar. Ele tem também bastante utilização do Utility Bar lá embaixo, que é um opcional, onde que você vai colocar o soft phone por time de serviço, você vai colocar notes, history, os macros também ficam lá embaixo, Omnichannel lá embaixo. Então, tem muitas coisas na Utility Bar que vai ficar disponível para as pessoas. Tem o Navigation Items, onde ele vai trazer os objetos que vão estar disponibilizados dentro daquele app, né? Às vezes a pessoa tem licença para ver todos os objetos, mas naquela página só vai ter poucos objetos, porque é específica para aquela página.
Qual que é boa a prática, né? Use o Console Apps para atendimentos. Tudo que for relacionado a atendimentos, você use o Console Apps. O Console Sales e o Console Service. Os itens da navegação, mantenha enxuto, né? Para perda de foco. Você tem que ter o que é o necessário para navegar. E use padronização de nomes e ícones para que todas as pessoas dentro da tua empresa saibam o que aquele nome significa, o que aquele ícone significa. Dynamic Forms e Dynamic Actions. Então, eles vieram para permitir montar a seção de details da record page usando field sections e field components. Eles têm as visibility rules, é onde a gente vai definir a visão, a condição de visibilidade. Ele pode ser por campo ou ele pode ser por seção. Isso você vai definir. E ele tem menos dependências de page layout. Então, a gente tinha que ter record, tinha as page layout ou record lightning pages. Então, tinha que ter muitas para ter diferentes visibilidades. Hoje, o Dynamic Forms ele veio para isso. O que é o benefício dele? É uma user interface mais contextual. Mostrar campos só quando são relevantes. Ele reduz a quantidade de campos desnecessários em termos de produtividade. E ele tem uma melhor governança na quantidade, no que vai aparecer, quando vai aparecer. E o pontos fortes, né, de atenção técnica para isso, né? Você tem que prestar atenção bastante no sistema de FLS, Field Level Security, e do CRUD, né? Eles continuam valendo no Dynamic Forms. Então, ele não substitui segurança, né? Ele não substitui. Se você não tem acesso, o FLS e o CRUD, ele vai continuar trabalhando. Nem todos os objetos suportam 100% todas as edições do Dynamic Forms e Dynamic Actions. Dependendo do objeto, ele ainda está sendo implementado essas funcionalidades. Boas práticas, né? Crie regras simples e rastreáveis, né? Se X, então, se acontecer X, mostra o Y. Simples assim, tem que ser bem simples, né? Use sessões por contextos, né? Tipo dados cadastrais, compliance, atendimentos, que assim fica mais fácil de você controlar visibilidades. Documente sempre as regras de visibilidade, especialmente em ambientes regulados, porque sempre vai existir atualizações, sempre vai existir mudanças. Então, quanto melhor documentado, melhor é a sua modificação e a sua atualização. O Dynamic Actions, ele permite controlar botões e ações no Highlight Panel, lá em cima, com regras. Ele é a mesma coisa que o Dynamic Form, mas ele é para botões. Então, ele tem a mesma capacidade de visibilidade, controlar visibilidade da situação. Se o status de campo estiver em tal, você já pode fechar o caso. Vai aparecer o botão lá para fechar o caso. Se todos os campos não estiverem preenchidos, ele não habilita, né? Não deixa você fechar o caso porque faltou campo para você preencher. Então tem essa prática, né? Mostre apenas ações que o usuário realmente pode executar naquele estado. Então é altamente controlável. Deixe somente os botões aparecendo quando ele possa executar aquela ação. Configurações de empresa. O que é configurações de empresa? Caramba, opa, peraí. Meu mouse foi demais. Configurações, peraí, estou perdido com gestão de usuários. Aqui. Deixa eu passei muito rápido o mouse aqui. Configuração de empresa. É a configuração inicial. Quando você vai lá dentro do setup, no Company Information, ele vai aparecer todas as configurações da sua empresa, né? O endereço dela, o idioma que pode ser utilizado, time zone da org, o locate, né, que da org, que impacta tipo da visibilidade das datas e horas, tipos de relatórios e logs. Então, ali está a informação básica da tua empresa, né? Aparece também o Fiscal Year Configuration, onde você vai configurar o ano fiscal. Se ele vai trabalhar por trimestres, por meses fiscais, como que ele vai falar, se ele vai começar o ano fiscal em janeiro, se vai começar em abril, tipo nos Estados Unidos. Aí você faz a configuração do ano fiscal. E dependendo do modelo, ele não é mais alterável. Você setou ele, dançou. Ele é aquilo lá que vai ser para sempre. A não ser que a Salesforce intervenha aqui um caso e a Salesforce vai lá e muda. Ele tem opções do Standard Fiscal Year,
que segue o calendário de janeiro a dezembro, e o Custom Fiscal Year, que ele é configurável o início do ano fiscal e seus períodos. Né? Um ponto de atenção de novo, né? Alterar o Fiscal Year após relatório de forecast em uso pode impactar as análises e previsões. Então, isso acontece bastante. Quando você veio lá, teve a necessidade de mudar, você pode saber que o forecast vai mudar tudo. Tudo. Então, antes de você fazer isso, você tem que validar com o Departamento de Finanças e Controladoria como vai ser o ano fiscal. Beleza? Currency Management, multi-currency. Então, isso é uma das outras coisas, né, que permite controlar e operar com múltiplas moedas, oportunidades, contratos e onde tenha valores a serem visíveis. Então, existe o Corporate Currency, que é a moeda base da org, tipo, a minha org é do Brasil, meu Corporate Currency é real. Mas eu posso estar fazendo negócio lá com os Estados Unidos e com a Europa, então eu vou poder colocar outras moedas, o dólar e euro, né? Então, eu tenho essa capacidade. Eu tenho também controle da Active Currency, né? As moedas que são utilizadas. Às vezes eu posso ter 5, 6 moedas, mas agora eu só estou utilizando o dólar para fazer negócio. Então, eu posso desativar as outras para que o usuário, inadvertidamente, ele selecione outra moeda e vá da zica. Exchange rates são as taxas de conversões. Então, você sabe que o dólar ele muda todo dia, né? Quer dizer, todo dia não, é o dia inteiro ele está mudando, né? Então, quando você segue o Bacen, você tem a taxa fechada naquele dia. Então, você pode fazer o controle através disso, porque é as boas práticas. Você trabalhar com taxa de conversão dinâmica é um tiro no pé muito feio. Então, controla essa parte, né, do Exchange Rates. Existe também o Advanced Currency Management. Quando é necessário, aí sim você vai ativar ele, e daí você vai ter uma integração, normalmente é por integração, que a pessoa, quando vai fechar uma oportunidade, aí sim vai ter os Dynamic Rates, mas esses são casos muito raros de você fazer. Isso daí aconteceu quando eu trabalhei numa empresa específica de petróleo, como a variação do dólar afeta muito a precificação de barril do petróleo, então aí sim existe. Mas são casos bem específicos para ser utilizado. Qual que é o conceito-chave, né? O amount, ele pode ser armazenado na moeda de registro e ele aparece convertido para a moeda corporativa em relatórios. As taxas precisam de governança, quem atualiza, qual fonte é e qual periodicidade. Suas boas práticas, né? Defina o processo para atualização de câmbio, diário, semanal ou mensal, e a auditoria deles. Se a empresa precisa de câmbio por período, por trimestre, por exemplo, né, semestre, Advanced Currency Management. Quais são os seus riscos, né? Ativar multimoeda em org já madura pode ter impacto em relatórios e objetos financeiros. Então, isso é uma das primeiras coisas que as pessoas fazem dentro de uma... E quando você vai ter que fazer ativação, já estou fazendo negócio, agora eu vou expandir para fora do Brasil. Trabalhar com currency, né, multi-currency, então eu tenho que ativar, só que ele tem várias coisas que eu tenho que verificar o impacto que vai acontecer. As integrações, elas precisam enviar valores com ISO code correto. Deixa eu ver aqui. Descrição de cada fase, exemplo, que seria o Dynamo4 e alguns exemplos disso, vão ter, Breno, você assinando aquele form lá, preenchendo seus dados no form lá, para todos que tiverem, quando eu for enviar o material, esse material eu vou enviar semana que vem, porque eu vou fazer uma revisão, vou ver se está bem certinho, vai ter os exemplos dentro, que aqui eu não falo de exemplos, mas no material que eu vou enviar, eu vou dar exemplos. Programa... O Finance Service Cloud, ele tem bastante material no PLC, né, que é o Partner Learning Camp. Então, fora da org mesmo, é material do YouTube, meu amigo Igor. Bom, beleza, isso aí. Tudo vai ser em português, que eu vou passar. Entendi, o Finance, material em português é complicado. Então, por isso que nós das comunidades e eventos a gente faz em português, né? Uma boa parte. Eu sei que eu estou falando bastante termos em inglês, mas material em português é complexo. A Salesforce está traduzindo, mas ainda demora.
Alguém já implementou a solução de Marketing Cloud Account Engagement Advanced? Sim, beleza. Quem implementou, Jean Marzari. Coloca teu LinkedIn aqui, Jean, para o pessoal te achar aí, para trocar uma ideia contigo, meu amigo. O Elbio pergunta, a partir de ter uma boa base, ter feito os principais trio mix, bad, super bad, como procurar lugar empresa para fazer prática, ajuda voluntária na vida real antes de aplicar para vagas, pois não tenho tenho experiência de admin. Dentro do meu canal do YouTube, dentro também do podcast que eu faço, tem bastante informação sobre isso, Elbio. É um pouquinho mais complexo eu te explicar, que é mais sobre o que o administrador faz. Beleza? Então, vamos lá. Voltando. Gestão de usuários. Opa! Não, volta aqui, Maurício. Eu tenho um mouse super sensível aqui, então qualquer besteira que eu faço, ele faz essas mudanças. Então, como que funciona a gestão de usuários, né? Como que funciona a hierarquia de segurança dentro da Salesforce? Organização, o OWD, né? Perfil, permission sets e permission set groups. Então, a visão geral é por camadas. São camadas, né? Eu tenho a parte de segurança da Salesforce, ela tem a primeira camada de autenticação, que é o login, single sign-on, multi-factor authentication, ou auth, quando é por integração. E ela tem a camada de autorização, que é onde ficam o Object Level Security, Field Level Security, o Record Level Security, o controle de sessão, de rede, o IP ranges, login, sessions, coisas. E daí sim, vem o seu tópico, né, que é o organização, o perfil, permission sets groups que eles têm, né? Esses aqui, eles ficam dentro do authorization e mais controles administrativos que existem nessas configurações. Então, nós temos o primeiro nível, que é o de authentication, de autenticação, que é o login. E o segundo nível de autorização. E nesse segundo nível de autorização, onde que fica o org by default, perfil, permission sets groups, plus controles administrativos, que existe dentro do setup lá um local onde que tem a interface de usuários, que também controla várias coisas antes do usuário poder realmente começar a trabalhar. Então, como que ele funciona, né? Ele tem esses níveis, né, de organização, onde eles são controles globais que afetam todo mundo, né? Todo mundo é afetado no nível de organização. My Domain, que é o nome do domínio, o Session Settings, que é o timeout, fiquei mais de uma hora sem trabalhar ali, deu Session Settings, pum, ele desloga você. O meu domínio, onde que ele controla o single sign-on, se você vai fazer o login com username ou em password, ou através do single sign-on, clicando no botãozinho, autenticando. Ele tem a verificação do login por IP, né, por hora também. Se a empresa só deixa os usuários de um certo time lá trabalhar somente das 8 às 2 da tarde, né, das 8 a.m. até as 2 p.m. Então vai ter lá, se o cara vai tentar logar 2 e 1, pum, já deu horário, não vai conseguir logar. Então tem várias coisas que são controladas, né. Por perfil, a parte do perfil agora, né? Eu falei da organização, agora eu vou falar do perfil, né? O profile. O perfil é o baseline, né? Para os usuários, né? Ele tem as suas permissões, API Enable, View Setup, Room, Reports, Create Reports, tem várias permissões dos usuários, né? Ele tem também a permissão dos objetos, né? O OLS, né? Que ele faz o CRUD, Create, Read, Edit and Delete. Daí tem view all, delete all, tem outras coisas. Mas esse é o básico dele, é o Object Permissions, né? Que daí cada objeto, se ele tem acesso ao objeto, o que ele pode fazer? Então tá ali. Daí tem o Field Permission, né? Que é um pouquinho mais aberto, mais aberto não, desculpa, um pouquinho mais fechado, que é o Field Level Security. Que ele diz se você pode ler e se você pode editar, né? O View Only, e daí desculpa, Read Only e Edit a capacidade. Então, você tem essa parte, vai diminuindo, né, o que ele pode, de mais específico, fazer dentro da org.
Entre muitos outros cenários, né, onde que você pode citar outras coisas dentro do profile, você pode estender através do permission set. Suas boas práticas, né, corporativas, poucos perfis. Por quê? A utilização das licenças, elas já criam perfis padrões. Então, normalmente, se tem já perfis padrões que você pode utilizar, sim, você pode utilizar, ou você pode criar outros customizáveis para você trabalhar com eles. Permission set. Então, o permission set, ele é incremental. Ele adiciona, ele não bloqueia. Ah, se eu tenho visibilidade do campo X, eu vou remover no permission. Não, você não funciona assim. Salesforce, tirando o restricted rules, que é uma coisa que a gente vai conversar outra hora, ele sempre vai adicionar permissão para você. Então, o org by default, se o objeto é privado, um permission set eu posso dar acesso a ele maior de visibilidade para outras coisas. Eu sempre vou inserir capacidades, eu nunca vou bloquear capacidades. Eu sei, por isso que a gente sempre tem que tomar muito cuidado quanto no OWD. Né? Se você quer ter uma visibilidade grande para todo mundo, você já tem que começar dentro do OWD. Do que você começar a receber, tem que começar a aumentar muito grande. Então, essa é uma das capacidades. Né? E governança ampla. Sempre tem que ter governança. Então, aí o permission sets, né? O que o permission sets, o governança dele, o permission set, ele é modular. Então, ele é reutilizável para os profiles. Então, ele vai estender. E o permission set groups, ele é um grupo, né? Seria um bando de permissions sets para específicas partes. Então, tem o time de atendimento N1, time de atendimento N2, supervisão. Então, você vai estendendo capacidades para os times. Então, você vai criar um permission set group, em vez de você ter que ir lá, vou ter que adicionar 30 permission sets para esse grupo, 30 permission sets para aquele grupo. Não, você cria um permission set group com aquelas permissões dentro e depois só adiciona o permission set group para aquele grupo de pessoas. Então, é muito mais escalável, muito mais rápido, né? E o Field Level Security, né? É o que tem já. É o que controla ver e editar o campo. Então, dentro do objeto, você tem essa capacidade lá de você fazer isso. Então, ele estende, ele é independente de Page Layout, de Dynamic For, de Line App. É uma das coisas que você tem que ter em mente. Ele não tem dependência, ele é ali dentro do objeto e pronto. O Dynamic Forms, ele vai controlar maior a visibilidade dentro da página. A Page Layout também você pode remover campo, ele não vai... Então, mas ele é independente. E onde configurar? Dentro do profile, nos permission sets, você pode incrementar e dentro do profile é o baseline. Beleza? Pontos críticos, né? O Page Layout não garante segurança, ele só controla User Interface. E o FLS é aplicado em nível de User Interface, relatórios e APIs. E Object Level Security. Eu sei que a gente já está chegando faltando 5 minutos, então, de novo, como eu falei, eu vou continuar amanhã através da configuração de acesso à nossa conversa. Então, o Object Level Security, o ALS, ele é a permissão do objeto. Account, case, custom objects. Então, nele eu tenho a capacidade de create, read, edit e delete. Eu tenho também o view all e o modify all, que são como a gente chama os perigosos, porque eles dão um bypass do record level access. Eles dão bypass. Se você tiver só o read only e tiver o view all, o que ele vai fazer? O read only, você vai poder ter a visualização dos registros que foram compartilhados com você. O view all, você tem a visualização de todos os registros daquele objeto, independente que não exista uma sharing rule para compartilhar aquela visibilidade. Ele vai mostrar tudo o que tem dentro dele. Minha garganta tá dura hoje. O OLS, ele define, pode gerar ou operar o objeto. Essa é a definição dele. Record Level Access define em quais registros eu vou ver ele.
E o View All, de novo, né? O View All, Modify All, ele te dá acesso mais rápido. Ele vai te dar a capacidade de visualizar tudo ou modificar tudo de uma forma mais rápida. Então, isso é muito perigoso. Isso daí você tem que verificar a necessidade de ativação disso dentro do profile. Do profile do objeto que as pessoas estão tendo. E também no Permission Set. Como que a gente vai configurar os acessos? Então, isso a gente vai ver amanhã, pessoal. Falta 3 minutinhos para o nosso tempo, então eu vou ser bem direto. É muita teoria? Sim, é teoria plena, é só teoria. Nos materiais que eu vou estar compartilhando com vocês, que vocês têm lá o formulário fixado lá em cima do chat, para quem está entrando, ou já entrou, tá lá o Forms, preenche ele para ter acesso aos materiais de apoio, que somente vão ser disponibilizados através de e-mail. Beleza? Deixa eu ver aqui mais coisas. Tá, graças. De nada, é óbvio. O Guilherme aí compartilhou o LinkedIn para contatos. Ouvi dizer que o uso do Profiles para controle de permissões está caindo em desuso, e o que o foco hoje estaria mais nos Permission Sets. Ele está caindo em desuso? Sim, mas ainda ele é o básico, Clóvis. Ele não vai ser substituído. Ele vai diminuir a capacidade de coisas que estão dentro do perfil, do profile, porque vai ser só controlado através dos permission sets. A escalabilidade é mais fácil através do permission set nesse sentido. Em termos de metadado e em termos de controle. Os perfis têm muitos metadados dentro dele para controlar, e o permission set coisas mais concentradas, né? Então, por isso que a sugestão cada vez menos é de ter menos perfis e mais permission sets para estender, porque são mais controláveis. Por trás das cenas, a capacidade de metadeiras deles diminui a quantidade o espaço também, a facilidade de você controlar e transferir os metadeiras dentro. Para você transferir um perfil de uma org para outra, é muita coisa que você tem que verificar. Para você transferir para fazer a migração do permission set de uma org para outra, é muito menos metadata que você tem que ter em mente para isso. Por isso que tem essa nova direção da Salesforce. Já faz uns 4 anos, 5 anos que a Salesforce está nessa pegada, assim, diminuir a quantidade de profiles que a gente tem que criar as permissions, tá? E ficar mais focado nos permission sets para estender. Tá, você não entendi, certo. View All e Modifier prevalece sobre o org by default privacy. O View All e o Modify All, sim, eles estendem. Organization, perfil, permission set groups. É uma extensão. Eu tô lembra aquela pirâmide, muitos já viram aquela pirâmide invertida? Que o org by default lá, ele tem aqui. O perfil, ele vai expandir. Ele expande, ele dá mais coisa. Então, se eu tenho dentro de um perfil o View All e o Modify All, a organização lá, se eu tiver no account private e eu tiver acesso à conta do objeto, à conta do meu perfil, e o cara esqueceu lá eu tenho um create e read, que seria o create, que dá o read e view, que é o básico, né, do account no meu perfil, só que o cara esqueceu lá e colocou o view all, ele vai aumentar a minha capacidade. Então, o perfil ele vai aumentando, o permission set ele vai aumentando, o permission set do grupo ele está aumentado lá em cima. Aí tem o sharing, tem uma montoeira de coisa. Então, é assim, que funciona, viu? Quem me perguntou ali? O Daniel Soares. Ele funciona assim. O org by default na ponta, perfil mais para cima, o permission set. Então, ele vai aumentando. Por isso, que ele não sobrescreve. Ele estende. O org by default está lá. Ele vai estender, não é sobrescrever, é estender o nome correto. Beleza? Valeu, Júlio. Orion, valeu. Pode deixar que eu estou te comentando lá no LinkedIn. Como fazer a transferência de permission set entre orgs? Vai ter algo sobre isso extra no material? Não. Isso daqui é uma coisa, a parte que você vai ter que estudar. Eu vou
descobrir o conceito do que o administrador tem que saber. O básico, é o fundamental, que através daí você vai começando a evoluir. Vai ter dentro do podcast lá, pessoal, extensões de como você se capacitar mais em termos de administrador, desenvolvedor e todas as outras roles dentro do Salesforce. Dentro do podcast que eu tenho lá. Tá dentro também do YouTube, tem no Apple Music, tem no Spotify, tem várias outras coisas lá. Fica ligado que vai sendo divulgados, tá bom? Então, pessoal, mas não vai ter, Pedro, o passo a passo de como fazer essa transferência, porque isso daí é muito material para compartilhar, beleza? O Thiago compartilhou o LinkedIn aqui, pessoal. Amanhã nos vemos, nós vamos continuar daí a configuração de acesso. E com certeza a gente vai ter mais uma aula, então fique ligado. Amanhã eu vou ver como que vai estar todo o restante do caminhar. Eu vou ver como que vai estar para criação de uma quarta aula, que isso seria segunda, terça e quarta, que seria na quinta-feira. Mas fiquem ligados. Valeu, um bom dia de trabalho para vocês e vejo vocês amanhã. Abraço a todos. E amanhã o vídeo da aula de hoje vai estar disponível para o pessoal. Recording.